soltos e soltas, eu não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade de dizer não. Eu acho que eu sempre tive dificuldade de dizer não desde pequena, e esses nãos ditos foram se acumulando, e eu comecei a ver que foram me dando gastrite, foram ferrando minha vida, e hoje eu trouxe aqui 12 nãos que mudaram minha vida. Pelo menos pra mim, rolava uma sensação assim, de que parece que cada não é um mini rompimento, como se cada discordância ou cada limite que você impusesse na pessoa colocasse em xeque o vínculo. Racionalmente é um absurdo, mas emocionalmente parece que você vai construindo vínculo a partir das concordâncias, sabe aquela coisa quando você é criança, adolescente, você fala, nossa, a gente é muito amigo porque a gente pensa igual, a gente gosta das mesmas coisas, a gente ouve as mesmas músicas, a gente tem os mesmos planos, os mesmos sonhos, e aí você vai confundindo, assim, o elo com a simbiose, e dá medo de você falar, putz, não é bem assim, ou não quero mais isso, ou hoje eu não posso. Desde pequena a gente aprendeu que se você for bonzinho, você vai conseguir as coisas, né? E eu acho que eu cresci um pouco com essa lógica, né, de você querer ser bonzinho, você querer agradar, você não incomodar, e nessas você se desautoriza a falar não, porque você não quer lidar com a culpa, com o climão, com a possível decepção que possa vir a partir do não. E isso é perigoso porque quando você se desautoriza a falar não, você coloca as necessidades dos outros, as vontades dos outros, ou o que você acha que eles querem de você, muito acima das suas. Parece que eles têm sempre muito mais direitos, o seu chefe, os seus pais, seus amigos, seu crush, do que você. E você nunca se dá o direito de falar não porque você tem uma vontade, porque você tem uma limitação, porque você tem um medo. E o problema é que quanto menos a gente pratica o não, mais esse fantasma cresce. Porque como você não vê que você pode falar não e não vai acontecer nada, fica sempre esse lugar de, meu Deus, se eu falar não, essa pessoa vai me abandonar para sempre, essa chefe vai me demitir, essa amiga vai se decepcionar. Você não vai falando os seus nãos, aí a pessoa acha que ela pode cobrar tudo que ela tá cobrando de você, porque afinal de contas você sempre entregou, e um dia que você fala não, pode ser que isso se rompa, e isso vai virar uma profecia autorrealizável, né? Eu trouxe 7 nãos que eu tô me propondo a falar para as pessoas e 5 que eu tô falando para mim mesmo. E se você também quer aprender a falar mais não para os outros e para você mesma e poder falar sim para as coisas que importam, assina o canal, ativa as notificações, porque 3 vezes por semana eu tô aqui. O primeiro, que eu acho que é muito importante em épocas de cancelamento, em épocas de haters, é poder falar, eu não concordo com você. E eu não concordo com você não quer dizer que eu tô contra você, ou que você é pior do que eu, porque a gente pensa diferente, né? Acho que a gente tem que parar de usar o diálogo como uma ferramenta para convencer o outro do meu ponto de vista. Tudo bem não concordar. É rico a gente ter duas pessoas que têm visões diferentes, posturas diferentes, tá tudo certo, a gente pode dialogar para ampliar as nossas visões, falar, nossa, esse ponto de vista também existe, esses valores também existem, e eu escolho ou não mudar a minha opinião. Mas a gente tem que poder colocar isso para o outro e entender que ele vai amar a gente também nas diferenças e não só nas similaridades. Quantas pessoas a gente não ama na vida que não concordam com a gente em muitos pontos? E por que às vezes quando a gente ama, a gente fica com medo de dizer para a pessoa que não gosta, a gente vai se calando para não discordar das pessoas que a gente ama, a gente tem medo que a discordância vire uma desadmiração. E, na verdade, a pessoa tem que te admirar por você ter o seu próprio ponto de vista, ter as suas ideias, ter os seus valores e estar aberta ao diálogo. E isso leva para o segundo não, que é muito importante da gente falar, que é eu não sou igual a você. Esse não, eu demorei muito para aprender a falar e acho que eu me frustrava muito porque você começa a ver que as pessoas, elas te julgam a partir da medida delas, né? Quantas vezes a gente não ouviu, mas se fosse eu faria assim. Mas no seu lugar, eu teria agido dessa forma. Às vezes a pessoa vem na melhor das boas intenções fazer esse tipo de comentário pra gente, mas o problema é, ela não é a gente. O que muitas vezes é um conselho para ajudar, é uma dica, acaba sendo quase que uma explanação egocêntrica, porque a pessoa está aplicando a lógica dela na sua vida. E é importante a gente relembrar ela que a gente não é assim e que, mais uma vez, não existe melhor ou pior. Eu, por exemplo, tenho pessoas na família que são muito racionais, muito práticas, muito pragmáticas. Eu sou mais coração. Eu demorei para entender e para poder me colocar e falar, olha, talvez eu não tenha uma inteligência tão matemática, mas eu tenho uma inteligência emocional. Eu não sou igual a vocês, mas a gente tem que colocar
para o outro, poder falar: "Não me julgue com os seus olhos, com a sua régua, porque eu não sou igual a você. Entenda o meu lado, entenda os meus calos, entenda como eu opero, entenda as minhas dificuldades", para que a gente possa ter uma relação mais empática, ajuda a gente a repensar também os conselhos que a gente dá para os outros, porque a gente para de esperar que eles ajam como a gente e a gente pensa: essa pessoa que eu conheço, que é diferente de mim, o que poderia fazer? A partir das ferramentas dela e das lógicas dela. O terceiro não, que acho que a gente demora muito para falar, é: não tá legal para mim. Eu sinto que a gente vai acumulando, acumulando, acumulando as frustrações, o rancor, o desgosto e de repente uma hora explode. Não pode parar na roda, hein? E daí você quer pedir demissão e não quer falar com seu chefe nunca mais, ou você termina com o cara e bloqueia e pronto, e vai embora. E no fundo a gente é um pouco responsável pelas coisas terem chegado até onde elas chegaram. A gente não fala os nossos incômodos porque a gente tem medo de desagradar. E eu acho que tem uma outra coisa que eu vejo muito, que é: conversar não é cobrar e não é acusar o outro também. Então quando a gente fala: não tá legal para mim assim, não é você falar: você tá errado. Acho que a gente não precisa acusar o outro, a gente pode expor o nosso incômodo. Esse tipo de trabalho, dessa forma, não tá legal para mim, tô me sentindo muito pressionado, ou tô tendo pouco feedback. Eu acho que quando a gente coloca as nossas insatisfações como abrir o coração mesmo e contar o que tá rolando e não como cobrança, você dá um espaço para o outro ver a sua humanidade e para vocês repensarem a rota juntos, né? Porque se a gente fala: ó, assim não tá legal para mim, vamos tentar ajustar, você escuta da pessoa o que tá legal e o que não tá legal para ela, e vocês podem chegar num caminho do meio, ou até decidir que talvez seja melhor cada um seguir o seu caminho, mas isso é feito no diálogo, na construção e não numa implosão quando a gente já tá à flor da pele. Não pode parar na roda, hein? O quarto não tô afim hoje. Eu não sei vocês, mas assim, eu sou a rainha de ficar inventando desculpa, assim, desde adolescente. Quantas vezes, assim, alguém não te chama pra fazer um programa que você não tá afim e você fala: putz, é que eu preciso trabalhar muito, ou eu combinei de jantar na minha avó. A gente não tem coragem de dizer: olha, eu não tô afim hoje. Ai, não tô afim de falar no telefone, não tô afim de transar, não tô afim de sair pra tomar cerveja. E esse não tô afim não é uma rejeição ao outro, é um escolher a si. E às vezes não tem muita razão também, sabe? Acho que a gente não precisa se justificar. E quando a gente expõe isso e fala: ó, hoje eu não tô afim, a gente dá espaço pro outro falar também: eu não tô afim. E a gente não tem que perguntar, porque vem assim: não tá afim, mas por que não tá afim? O que tá acontecendo? Não tô afim. Hoje só acho melhor não. Hoje eu não quero. Tá tudo certo. Você não tem que inventar uma mentira que depois você vai ter que ficar pensando se a pessoa sacou que era mentira ou que você não pode desmentir. Só abre o coração, fala: cara, não tô afim. Porque daí, quando você encontra, quando você transa, quando você faz o Zoom com as amigas, você tá fazendo por uma vontade genuína e não por uma obrigação. E você entende que o outro também tá conectado com você por essa vontade, não para cumprir tabela. E acho que esses vínculos são muito mais deliciosos do que quando a gente faz as coisas só por educação, né? O quinto não, que eu acho que a gente demora para falar, é: não vou conseguir. Então, quantas vezes a gente espera chegar no último minuto de entregar aquele negócio do trabalho que você já sabia que você não ia dar conta, porque o prazo era curto, para falar: cara, não vou conseguir. E daí, ao invés de falar não vou conseguir no começo do dia, você se propõe a fazer 1 milhão de atividades que não vão caber na sua rotina, fica com uma gastrite louca, não aproveita nenhum lugar que você tá, e daí chega nos 45 do segundo tempo, para alguma das coisas você vai ter que falar: não vou conseguir. Você fica no lugar do tipo: meu Deus, essa pessoa tá mega decepcionada, e talvez ela fique exatamente porque você avisou nos 45 do segundo tempo, né? E acho que quando a gente não fala o não vou conseguir, a gente mais uma vez transforma o outro em carrasco, porque fica assim: bom, também esse chefe é um maldito, que me demanda um monte de coisa com prazo curto. Ou, nossa, essa amiga é muito carente, toda hora ela quer falar muito. E a gente se coloca num lugar de vítima, né? Pra quê? Se você fala pra pessoa, tipo: amiga, hoje eu não vou conseguir falar com calma, vamos falar amanhã? De novo, você dá espaço para ajustes de rotas. Ou falar pro seu chefe, pro seu cliente: olha, eu trabalho nessa profundidade e eu não vou conseguir. Vamos estender o prazo mais 3 dias? Se você fala isso no começo, você permite esse ajuste de rota juntos, e você não deixa a bomba explodir lá no último dos últimos minutos, que vai ser ruim para todo mundo, principalmente para você, que já sabia que você não ia conseguir desde o primeiro dia e teve vergonha de falar. O sexto não é polêmico, mas é muito necessário, que é:
eu não sou o seu saco de pancadas. Esse não é muito delicado de falar e a gente tem que falar para aquelas pessoas que a gente ama, que a gente está próximas e que muitas vezes, exatamente porque a gente ama tanto e porque a gente está tão próxima, acabam sendo as pessoas que descontam na gente. Então, quem nunca teve um familiar que acabou sendo grosseiro com você porque perdeu o emprego? Ou uma amiga que separou e daí toda a frustração que ela tem em relação ao ex-marido, ela alfineta em você. Quando as pessoas estão mais sensíveis, é super normal que isso aconteça e provavelmente a gente também já deu um monte de patada em um monte de pessoas. Mas a gente precisa diferenciar ser rede de apoio de ser saco de pancada. Então, assim, tudo bem, a gente tá próximo dessas pessoas, a gente dá uma força, a gente entender que nem sempre elas estão bem, mas nada disso justifica elas descontarem a dor e a frustração delas em cima da gente. E acho que a gente tem que colocar isso em 2 lugares, né? Primeiro, internamente. Então, assim, a pessoa tá sensível, a gente tem que tomar muito cuidado em como falar isso para ela. Mas quando vier a patada, a gente tem que poder se autorizar a não ser saco de pancada e falar, cara, talvez se a pessoa tá mais ríspida hoje, então vou respirar fundo, então vou dar uns 2 dias e depois voltar a falar. Não vou ficar levando essa porrada quieto. E depois eu acho que a gente pode falar pra pessoa mesmo, principalmente porque a gente tem intimidade, ajudar ela a perceber e falar, será que você não tá descontando a frustração do trabalho em mim? Será que você não tá chateada com seu ex-marido? E isso está sobrando aqui para essa relação, e fazer essa colocação e já propor um programa leve, uma coisa gostosa, que mostre que o vínculo de vocês pode ser construído no prazer e na cumplicidade. E se ainda assim a pessoa estiver descontando em você, talvez valha você respirar, se afastar um pouquinho, cuidar de você, para depois poder voltar inteiro para cuidar dela. Porque às vezes a gente vai ficando lá e acha que a pessoa precisa da gente, ela só tá dando patada, e quanto mais fraco a gente ficar, menos a gente vai conseguir ajudar. E o último não que eu falo para os outros é: não quero falar desse assunto. Eu sou muito livro aberto. Assim, eu saio contando minha vida para a pessoa que eu conheci ontem, eu conto desde a minha infância, todos os meus traumas, as minhas vulnerabilidades. E daí, depois que você abre muito, as pessoas se sentem no direito de dar palpite e de perguntar sobre tudo da sua vida. Mas vão ter momentos que você não vai querer falar. Você não vai querer falar sobre o porquê você parou de sair com aquele cara. E tudo bem a gente não querer falar, né? Acho que depois que a gente expõe a nossa vida muito e se escancara, acha que a força do nosso vínculo está em exatamente a gente deixar tudo disponível para a pessoa, a gente fica com vergonha de fechar. E muitas vezes a gente se sente invadido, porque a pessoa vai dar uma opinião que a gente não quer ouvir, de um assunto que a gente não tá afim de falar. Outro dia, uma prima quis falar de um assunto que eu não tava afim, eu falei, vamos falar de outras coisas? Esse assunto eu não tô afim de falar hoje. Então, eu preferia que a gente nem entrasse nele, porque senão eu vou me magoar. E daí, de novo, você traz o incômodo pra você não ataca a pessoa, né? Tipo, não vamos falar, você tá sendo enxerida, você não tem nada que ver com a minha relação com o fulano. Não, você fala, olha, eu tô incomodada de falar isso. Podemos falar de outra coisa? E já propõe um outro assunto. É muito libertador. E passados esses 7 nãos que eu tenho praticado com os outros, tem 5 nãos que eu tô dizendo pra mim, e que esses são, assim, nãos pra gente escrever no espelho e repetir todos os dias, porque eu acho que pra mim é mais difícil dizer esses nãos pra mim mesma e segurar o meu carrasco interno, o meu excesso de cobrança, do que esses nãos pros outros. O primeiro não vai dar pra agradar todo mundo. Eu sei que é super simples, para mim é difícil pra caramba, porque eu acho que nós mulheres, principalmente, crescemos querendo agradar e tendo muito nosso valor validado a partir do olhar do outro, e daí parece que quando alguém não gosta de você, isso é uma mancha no seu caráter e no seu valor. Quando eu brigava em escola e sofria bullying, pensava, aquela turma não gosta mais de mim. E você nem sabe se você gosta daquela turma e de repente você tá lá se esfolando para ser ouvida por pessoas que claramente não estão te valorizando, que te colocam para baixo, e de repente eu freiei isso e falei, cara, não vai dar para agradar todo mundo. Eu acho que voltando para o começo do vídeo, né, quando a gente tem clareza de que a gente está agindo a partir dos nossos valores e do que é importante para a gente, se o outro não gostar da gente, isso também é um filtro. E não significa que ele é melhor ou pior, ou a gente é melhor ou pior. A gente só é diferente e tudo bem. A gente não é menos. Isso acho que dá mais liberdade pra gente ser quem a gente é. O segundo não, que eu tenho me convidado a falar todo dia, eu não vou dar conta de tudo. Eu sou uma pessoa mega exigente comigo mesma.
e que sou workaholic, e que quero estar sempre produzindo, e que quero atender a demanda de todos os meus amigos e os meus familiares, e que quero fazer planos, e que quero construir coisas. Não vai dar, não vai dar. Não vai dar para no mesmo dia você meditar e ficar calma, e escrever um livro, e fazer ginástica, e plantar uma hortinha, e ligar para suas 2 avós. Não vai dar. E acho que quanto mais a gente se autorizar a não dar conta de tudo, menos gastrite a gente vai ter. Tem essa coisa, né, de tentar rodar os pratinhos, e uma hora todos caem. Então, o que eu tenho tentado me fazer é, tipo, todo dia de manhã acordar e falar, tá bom, você não vai dar conta de tudo, então vamos criar uma rotina possível? O que eu quero priorizar? Porque não sei vocês, mas eu comecei a ver que eu criava uma agenda que era impossível de cumprir. E daí eu ficava sempre angustiada, porque não ia dar tempo, e me sentindo um lixo porque eu não dei conta de tudo. Acordar, falar, oi, bom dia, querida Carolina, você não vai dar conta de tudo? Me faz perguntar o que é importante para mim agora. O que eu vou priorizar agora? E as outras coisas vão ser como elas tiverem que ser, e isso é uma escolha e não uma incapacidade nossa. O terceiro não, que é muito aplicável aos soltos, é não dá para saber, não pira. O cara parou de falar com você, a história não foi para frente, teve 2 dates que você achou maravilhosos e nunca mais, eu já falo pra mim, não dá pra saber por que não rolou. Não dá pra saber, porque a gente entra nesse looping mental, né? Será que foi o restaurante que eu levei o cara? Será que foi aquela conversa que eu puxei? Será que foi o excesso de mensagens, a falta de mensagens? Será que ele encontrou a ex-namorada? Será que é Mercúrio retrógrado? E todos esses porquês raramente vão levar a gente a tal razão, até porque às vezes nem tem razão, e só vão deixar a gente numa falsa sensação de que se a gente desvendar esse porquê, a gente vai ter essa pessoa de volta. E não é isso, né? Não depende da gente. Eu acho que a gente tem que abrir mão do ego, e quanto mais a gente aceitar que as coisas foram assim, porque foi assim que aconteceu, melhor. O cara já seguiu em frente, você tá lá tentando entender por que ele vê os seus stories ainda, por que ele curtiu sua foto. Não dá pra saber. Não dá pra saber. E assim, as especulações só vão consumir a nossa energia. Então, toda vez que eu comecei a ver que eu estava entrando nesse lugar especulativo, principalmente do amor, eu já olho para mim mesma e falo, Carolina, não dá para saber, não pira, segue em frente. O quarto não é um não de autorização, que é não vai rolar hoje. Esse não tem muito a ver com o do não vou dar conta de tudo, porque tem a ver com a cobrança. Tem horas que a gente quer fazer tudo e a gente se propôs um plano que às vezes até era possível e de repente não rola. Não rola. Você se propôs a fazer a apresentação inteira do seu trabalho e você tá travada. Acho que muitas vezes a gente força assim até o último minuto, força a barra e só se esfola e não consegue o resultado, porque tem dias que não tá rolando mesmo, né? Então, quando a gente vê que tá travado, acho que é bom a gente falar pra gente, olha, tudo bem, não vai rolar hoje. Hoje não vou fazer nada. Ou vou trocar atividade. Se não rolar, deixa para o dia seguinte. Quando a gente assume que não tá rolando, sai um peso gigante. E às vezes você volta no dia seguinte para fazer o negócio, está diferente, está melhor, e flui tão mais leve. E o último não, que é para mim o melhor de todos, e que eu tenho repetido muito, 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 muito nesses tempos, não é o fim do mundo. O mundo não vai acabar. Acho que quando a gente passa por coisas difíceis da vida, parece que não vai passar nunca. Então, quando a gente termina um relacionamento com uma pessoa que a gente amava muito, quando a gente perde um emprego que a gente se dedicava muito, você fala, cara, eu não vou sair desse lugar de dor, isso não vai passar. E daí, cada dia que você acorda se sentindo mal, dá uma angústia maior, porque você fala, meu, mais um dia e eu tô com esse negócio no meu peito, e já passaram não sei quantos meses, e eu não me apaixonei mais, igual. E nessas horas parece que é o fim do mundo, né? E que você não vai sair nunca dessa dor. Cara, nunca mais eu vou amar, nunca mais eu vou ter uma oportunidade como essas. E a verdade é que a gente vai. Graças a Deus, espero eu que o mundo não vai acabar amanhã. E vai aparecer uma outra pessoa legal, ou enquanto você estiver sozinha, você vai poder se dedicar a outras coisas, e talvez o trabalho que você estava batalhando tanto, agora que não rolou, vai te dar chances para você procurar outros trabalhos, olhar para outros lugares da sua vida. A gente não vai desmoronar, porque a gente não precisa fugir da dor e evitar ela. É importante que a gente sinta, que a gente acolha, que a gente dê o tempo da ferida curar, mas que a gente entenda que não é o fim do mundo.
né, como a Ana Raia falou na entrevista dela, tem a frase da Cora Coralina que fala que a gente pode deixar a tristeza entrar, mas a gente não precisa colocar uma cadeira para ela sentar. Então, que a gente possa viver as nossas dores e até as angústias que vierem de todos esses nãos, entendendo que eles vão ser angustiantes, porque eles estão colocando a gente num outro lugar, mas que essas relações não vão acabar porque a gente disse não. Elas vão se reconstruir num lugar de mais diálogo, de mais troca, de mais honestidade. Eu acho que se a gente fala mais nãos, a gente respeita mais os nãos dos outros, e a gente entende que a gente pode conviver dizendo não para muita coisa e dizendo sim para a gente também. Então, eu espero que vocês digam mais não, e queria que vocês me contassem aqui que nãos vocês têm dito na vida de vocês, que tem dado um alívio. Tipo, nossa, falei não, que benção.